Seguindo, então, vamos à questão 125, questão 125 de 2018. Vamos lá? Vou fazer uma leitura aqui. Primeiro, questão 125. Em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm König, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha. Olha só que legal. Ele diz que poderia ter sido usado como uma pilha esse instrumento, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro. Ele fala que tem argila, né? Um pequeno vaso de barro. Você pode ver aqui pela lateral, feito de argila, no qual foram instalados um tubo de cobre. Veja aqui o tubo de cobre, certo? Tubo de cobre, uma barra de ferro. Desculpe, o contrário, né? Tubo de cobre, aqui ao lado, perdão. Aqui a barra de ferro, tubo de cobre, perfeito. Uma barra de ferro aparentemente corroída por ácido. Opa! Olha só que interessante. Ela foi corroída, corrosão, lembra oxidação, né? Na barra de ferro. Vai ser interessante a gente perceber essa escritura no texto. E uma tampa de betume. Aqui na parte de cima, que é uma espécie de isolante aqui, né? Conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução. Então, ele fornece o potencial padrão do ferro, menos 0,44, do hidrogênio, que é 0, e o do cobre, de redução. Então, pelos valores, só para lembrar, pessoal, quem tem maior potencial de redução, potencial para reduzir, é que vai reduzir. Então, de todos eles, o que tem maior potencial para reduzir, o maior valor matematicamente falando, é o cobre. Esse aqui é negativo, ó. Esse aqui é 0, esse aqui é mais. Então, o cobre é o que vai, teoricamente, se eu juntar o cobre com o ferro, o cobre vai reduzir, o ferro vai oxidar. Se eu juntar o cobre com o hidrogênio, o cobre vai reduzir e o hidrogênio vai o quê? Oxidar. Então, o cara que tem o maior potencial de redução aqui é o cobre. É a primeira visão que você tem que ter para as análises que você vai fazer é sobre os potenciais que foram fornecidos. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria no cátodo? Pessoal, só para lembrar rapidinho. Cátodo ou cátodo, né? Ali está escrito cátodo, mas você pode pronunciar também cátodo. Cátodo é a espécie que sofre o quê? Redução. Ninguém pode esquecer isso. Anodo, só lembrando, ou ânodo, é a espécie que sofre o quê? Oxidação. Não esqueça que redução é o quê, pessoal? Diminuição do número de oxidação, do númerozinho, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. E aqui a oxidação é o aumento desse NOx, certo? Lembra, anodo, polo negativo da pilha, cátodo, polo quê? Positivo. Toda pilha é um fenômeno espontâneo, onde alguém perde elétrons e alguém ganha elétrons. Ao contrário, alguém perde elétrons e alguém ganha elétrons. E esse fenômeno de perder ou ganhar elétrons gera a corrente elétrica. E ele quer saber quem é o cátodo. Ora, quem é o cátodo é quem sofreu redução. Você já sabe pelos potenciais que quem vai sofrer redução? Quem vai sofrer redução é o cobre, né? O maior potencial de redução é do cobre. Quem tiver maior potencial para reduzir, vai reduzir, sem dúvida. Ora, então eu vou analisar que o tubo de cobre, a letra D, é o que contém a resposta correta. Fácil, né? Bem tranquilo, uma questão bem tranquila. Agora, o erro crasso, né? Aquele erro assim que candidato comete numa questão dessa, se a pergunta fosse a equação geral, ou se pedisse para você escrever a reação que ocorre, por exemplo, no cátodo, né? No anodo. Imagine o seguinte, vamos lá. Se eu fosse escrever qual a reação que ocorre no cátodo? Ora, no cátodo você ia fazer quem? Quem você ia fazer? Oxidando, né? Você ia fazer quem? O ferro. Você ia dizer que era ferro dando origem ao quê? A ferro mais 2 elétrons, correto? Mais o anodo, né? Perdão, aqui o anodo. Mais o cátodo, quando você for escrever o cátodo, o anodo oxidando. Mas quando você for escrever o cátodo tem que ser reduzindo. Só, meu filho, que o cobre aqui está na forma sólida. Não tem como um sólido reduzir se ele já está reduzido. E nada foi dito sobre a solução que está aqui dentro. Então, não tem cobre mais 2 aqui dentro. Nada se falou sobre cobre mais 2 na solução. Se falou sobre uma solução o quê? Ácida. Olha o perigo na prova. Era uma solução ácida.
Então é por isso que ele deu H+, para que você tivesse uma ideia, ó. Quem vai receber cobre mais 2, que vai receber 2 elétrons, se transformar em cobre. Não é essa a reação do cátodo. A reação que vai ocorrer no cátodo. Por que não é essa? Por que não é essa a reação que vai ocorrer no cátodo? Ora, essa não é a reação que vai ocorrer no cátodo. Por quê, pessoal? Porque não há a presença de quê? De cobre na solução. Não há indícios de que exista cobre nessa solução. Logo, você vai ter que fazer quem reduzindo? O cara que está na solução, que a solução é ácida, é o hidrogênio mais, recebendo um elétron, dando origem ao quê? A H. E todo mundo sabe que se ele receber um elétron aqui, pessoal, ele não fica H, o hidrogênio sempre fica na forma o quê? 2, né? O hidrogênio precisa de um outro elétron para estabilizar, liberando o quê? O gás. E para fazer o balanceamento aqui precisa de 2 hidrogênios para combinar com esses dois. E aqui precisaria de 2 elétrons. Veja só que pegadinha na prova, hein? Uma coisa é, pessoal, o local onde o fenômeno ocorre. Outra coisa é a semi-reação que ocorre naquele local. Não esqueça disso. O local onde ocorre realmente é no cobre. Lá no cobre, o cobre está funcionando como o nosso cátodo. Isso tudo ocorre no cobre. Perfeito. Mas a semi-reação não é do cobre. A semi-reação é do hidrogênio, embora não tenha sido essa a pergunta. Valeu, galera? Vamos para a próxima, então.